É muito legal o que acontece, eu estou gostando com o Fabrício Bruno, hein? O cara era esculhambado pela torcida, agora pediram para ele renovar, ele falou, não, espera aí, que... Não, mais 2 anos aqui para você... Só tem uma coisinha. Não foi contra o Botafogo. Pastor? Na hora da decisão, quem faz gol é o Gabigol. Isso é verdade. Então. Isso é uma verdade. Na hora que vai ali, que é onde o filho chora e a mãe não vê, quem que decide... Rapaz, será que vai dar ingresia esse negócio do Fabrício Bruno e coisa e tal? Não vai renovar com o Flamengo? Tem clubes interessados, será, no Fabrício Bruno? Enfim, vamos ver no que vai dar essa conversa aí. O pessoal abordou um pouco aí, o Mauro Naves, esse tema. Tem discussão sobre o valor do ingresso, caro demais. A gente já falou aqui sobre essa questão dos valores do ingresso do Maracanã, que estão praticamente impraticáveis, né, do jogo de ida. No próximo dia 17 eles abordaram esse tema também. Tem Gabigol, tem muita coisa, então acompanha o vídeo até o final. Se inscreva no canal, meu querido. Tem um botão logo aqui embaixo do vídeo, tá escrito inscrever. Você clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like e, cara, presta atenção no vídeo até o final, porque no final do vídeo eu trago algumas situações, algumas informações sobre a questão do Fabrício Bruno. Renovação de contrato do Fabrício Bruno, beleza? Então vamos lá. Para ir ver as finais entre Flamengo Nem vou usar e calculadora. São Paulo. Coloca aí na tela pra gente, por favor, os preços dos ingressos. A gente já falou desse assunto. E aí a gente tá vendo os ingressos, os valores dos ingressos do mata-mata, né? Eu acho que assim, eu entendo que o Casares... Maracanã, né? O que o Casares quer dizer ali. Vamos passar os ingressos aí, depois eu dou minha opinião, porque no brasileiro a coisa não é bem essa, do jeito que ele falou na entrevista. Mas enfim, o Maracanã, o ingresso mais barato de norte, custa R$100 para quem tem o plano mais alto de sócio torcedor, que é um plano bem caro mensalmente, assim, não é qualquer parcela da população que pode pagar. O setor sul, que é o setor de visitante, a partir de R$175, e o mais alto é R$700 para esse setor sul, que era o que o Casares estava usando ali, o preço cheio do ingresso. Porque o torcedor de São Paulo não é só o torcedor do Flamengo, obviamente. Pagar o preço cheio. Exatamente. Paga meia, né? Porque no Rio de Janeiro se pratica o esquema de meia. Então, o estudante tem direito a meia entrada. Se você apresentar um comprovante, você paga 350. Não que fique barato, mas é metade. E o ingresso mais caro, que é o ingresso de Maracanã+, com comida liberada, visão central do campo, família de jogador ali perto e tal, não sei o quê, custa R$4.500. Eu tô suando aqui. Gente do céu. Dá um salário mínimo para ir mais um salário mínimo, só um ingresso para ir no oeste inferior. Só por Deus. Jesus. Eu sei que é final, que é um jogo diferente, mas a mão pesou, hein, gente? A mão tá pesada, hein? Tem o dó do Mauro aqui que vai ter que comprar alguns ingressos aí pro filho, pros acompanhantes. Esse é no Maracanã. O Júlio não falou ainda dos preços daqui. Ele que falou, ó, tem que ter ingresso para classe essa, Não, mas ele fala em reciprocidade para o visitante. Para o visitante. Nos outros ele quer ser o popular. Ele não diz que o time agora é o mais popular. O ingresso do São Paulo do São Paulo Futebol Clube, pelo estádio ser do São Paulo, o São Paulo pratica um ingresso mais barato que os outros. Mais barato que os outros. Pois eu espero que ele continue assim. Acho até que vai ter um acréscimo, uma final, mas ele acabou de falar que prefere perder. Essa não é uma verdade absoluta, né? A gente pode usar daqui a pouco também uma outra tela mostrando os preços praticados no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a grande questão do Flamengo é que a variação de preço do brasileiro para o mata-mata, ela é muito grande, mas no Campeonato Brasileiro, o ticket médio do São Paulo tem R$6 de diferença para o ticket médio do Flamengo. Então não é uma diferença tão grande. É que o setor popular do São Paulo é muito barato. E aí faz... Ele tem um setor destinado, O anel superior é um anel absolutamente factível para a população. Os outros ingressos, nos outros setores já são mais caros. Mas lá em cima, no anel superior do Morumbi, é um ingresso que é... E você quer saber de uma coisa? E é onde que a maioria dos caras que a gente conhece quer ver o jogo. Sim. É lá junto, lá em cima, lá em cima na arquibancada com a rapaziada. A arquibancada é o lugar mais legal de você ver jogo. O pessoal quer ver o jogo lá. Começa a trabalhar com é lá que eu vou ter que comprar o ingresso, por isso que eu tô doido para sair o preço daqui, porque eu não vou lá no Rio ver.
E tem uma pessoa que quer ir aqui que eu vou ter que comprar. Por isso que eu tô doido pro São Paulo divulgar quanto vai custar aqui. E se é que vai sobrar. Que pressão, hein? Não, se é que vai sobrar também, porque o sócio torcedor, evidentemente, tem prioridade. Não, o Norte, né? provavelmente, Zinho, você que está aí no Rio, né? que sabe como é que funciona esse Prioridade, negócio. não O tem Norte, jeito. quando abre, é o setor onde ficam as organizadas, é o setor que todo mundo procura. O Norte vai esgotar nos R$100, que é para quem é sócio torcedor, Zinho. Vai acabar logo. Ah, esgota. É muito difícil. Jogos normais do Campeonato Brasileiro já está difícil, né? Para o torcedor conseguir um ingresso mais barato, ainda mais jogos assim, desse porte, jogo grande, decisão, fica muito difícil. A verdade é assim, o seguinte, né? É caríssimo, né? É bem caro, né? O torcedor, esses caras são os guerreiros, cara. Às vezes eu fico vendo assim, jogo à noite, né? 9h30 da noite, às vezes tá chovendo, cara. Trânsito. Pô, o cara sai do trabalho na batalha dele do dia todo, aí pega ônibus, pega trem, vai lá para pagar um ingresso desse, cara. São verdadeiros guerreiros e são muitos jogos, né? Tem muitos jogos. Então fica pesado no bolso da galera, da rapaziada. Tem uns que tem uma condição melhor, tem uma capacidade de comprar. E aí o cara que tem menos condições chega num jogo desse, o cara nem consegue chegar ali na fila, já abre, já termina logo, né? Assim, eu tô falando de jogos do Flamengo, principalmente, né? A gente está vendo, a torcida do Flamengo é muito presente ao Maracanã, fica lotado. Esse jogo contra o São Paulo aí, realmente já vai ser muito difícil. Agora, vou te falar a verdade, né? Tem alguns jogos que nem merece, né? Nem merece, porque o cara é apaixonado. O cara é apaixonado. Jogo como esse, decisão, aí é jogo bom mesmo, né? Aquela coisa de ganhar título. Mas tem alguns jogos doídos, hein? E o cara vai lá e paga R$300, R$200. Tinha que pagar pro cara ir ver. Calma, Tetra. Calma, Tem Tetra. jogo que é assim mesmo. Eu e o Mauro, a gente estava cochichando aqui, porque o Mauro recebeu uma mensagem de um torcedor do Isso. Flamengo que o conseguiu Claudinho, comprar o Antônio ingresso, Cláudio, né? disse que já comprou. Ele falou assim, ó, tô vendo o programa aí. É lógico, programa bombando nesse bop. Obrigado, Claudinho. Você é um a mais de nos prestigiar, é muito bom. demais, ele né? falou assim, ó, já comprei, Tá demais. já comprei o meu pro Maracanã e paguei 160 porque eu sou sócio diamante. Já esgotou ontem o Norte. Pô, O Norte, então, já foi. e falou eu vou que te a falar, Dani é vai conterrânea, lotar. é claro, e o Zinho Eu sou também. carioca, Lógico, ela é lógico, carioca. todo E o mundo nome dele é carioca. Claudinho RJ, mas enfim. Então esse Norte, Beijo pro segundo Claudinho. ele, Obrigada, Claudinho, pela sua segundo companhia ele aqui já no clube. foi. Agora, tinha um era que é Bom, R$100, Norte não tem ou mais. seja, Não, já era. deve ter uma categoria acima de diamante lá para pagar 100, né? Porque ele tá falando que como diamante ele pagou 160. Eu posso olhar aqui. O Talvez Chita ele Rubro-Negro, mesmo saiba o aqui Chita e me Rubro-Negro, ele possa tem o nos plano responder. top lá. É? acho que era esse Do sócio valor. torcedor, e ele tem direito a 2 ingressos logo que abre. Tá. Então, ainda tem isso, assim, uma quantidade de ingressos, enfim. O fato tá caro, né? E aí eu acho que entra num outro debate, só pra passar rapidinho, eu quero falar do Gabriel aqui, botar o Sampaoli pra falar principalmente, mas só pra passar num outro debate, é porque você acaba elitizando demais, e aí depois você reclama, mas quem tá indo tá aplaudindo em vez de gritar na arquibancada. Pô, a gente tá repaginando os frequentadores de um estádio de uma maneira muito segregadora, e isso eu acho que é ruim. Isso eu acho que é muito nocivo pro futebol, é muito nocivo, é paixão nacional. Então o cara que é apaixonado, ele tem que poder pagar aquilo ali. Então se você está dizendo que o São Paulo tem uma categoria ali, um espaço, que é um anel a preço popular, parabéns pro São Paulo, porque eu acho que todo estádio devia ter isso. Cadê a geral, Dani? Pois é, a geral já era, a geral já foi. Como Essa diria, aí não volta como diria nunca o mestre mais. Apolinho. O Apolinho, sensacional. Apolinho é um cara espetacular. Esse é um artista. Esse é um artista. Apolinho é sensacional. Ele que inventou os arquibaldos e os geraldinos. Maravilhoso. Né, que existiam no Maracanã. Um abraço pro Apolinho que nos assiste sempre. Boa, beijo pro Apolinho. E vem, Sampaoli, que eu quero entender direitozinho. Esse negócio, Gabriel foi banco no último jogo, coincidência ou não, logo na sequência de comemorar o aniversário no meio de semana. E o Sampaoli soltou isso aí, ó. Él está bien, ahora tendrá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces, este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga
o nos leve al lugar donde se va a elegir a un time que juegue primero con Paranaense y después con la final con Sao Paulo. Imaginé un juego con Botafogo con una característica de cruzamiento, de muchos centrodelanteros dentro del área. Entonces preferimos jugar con una línea de 5 para evitar lanzamiento de los costados y también protección dentro del área. Y bueno, Pedro, porque intentamos tener un 9 que ponga de frente a nuestro volante para intentar la verticalidad de Bruno Henrique. E assim foi. Depois Tá aí, ó, o Sampaoli falando sobre o Gabrielzinho. Quero te ouvir se você concorda que o Gabriel agora vai ter que lutar por uma vaga nesse time. Jogou melhor ou pior sem o Gabriel? Assim, ganhou, né? Ganhou e o Bruno Henrique sobrou. É difícil você contestar. Mas se o Gabriel tivesse em campo, não quer dizer que também não venceria o jogo. O Pedro, que eu gosto muito, fez um jogo razoável. Não foi nada também de absurdo. Fez um bom jogo. Teve a sua oportunidade, que para mim foi uma grande surpresa. Sacar o Gabigol. Não que ele estava arrebentando, que ele estava jogando muito. Até longe disso. Acho que a fase não era boa também do Pedro. Do Gabigol, desculpa. Mas por tudo isso que ele falou, o cara decisivo, o cara dos grandes jogos, o cara que é o grande ídolo, né? Desperta essa coisa do torcedor que vai lá porque ele fez um aniversário, uma festa, foi lá xingar, reclamar e tal. Então, assim, que eu não concordo com isso, né? Acho que ele tem o direito dele. Não quero acreditar que foi porque ele fez a festa e, de repente, o treinador não queria que fosse numa semana tão decisiva. Acho que não. Acho que é opção. Ele falou aí, prefiro jogar com uma linha de 5, que também surpreendeu, porque ele usou o Pulgar, né, muito mais como um zagueiro até. Claro, saía ali, construía um pouquinho, mas tinha o Ala, tinha o Vitor Hugo e tinha o Gerson, né, que são três, principalmente o Vitor Hugo e o Gerson, são segundo homens, né, de meio campo, chegam ali como meias, mas não são as características de Everton Ribeiro e do próprio Arrascaeta, o principal ali, o meia, né. Então ele surpreende com a escalação para jogar contra o líder no campo do adversário e ele muito pressionado. Por isso que assim, tem que se tirar o chapéu, a ousadia, a confiança, né? O cara ter a convicção. Se não ganha esse jogo, você imagina a pressão que seria para a demissão dele, porque sacou o Gabigol, porque mudou novamente o esquema, mudou novamente a escalação e eu tenho certeza que o jogo contra o Atlético Paranaense, não estou nem falando do São Paulo, vai ser uma outra escalação. Né? Ele vai ter esse tempo todo para treinar, mas não tem olha, Lucas nem BH. Tenho quase que certeza que não vai ser o time que jogou contra o Botafogo. É o estilo Sampaoli, né? A diretoria é a responsável que trouxe e deve ter estudado e conversado, sabia como ele trabalhava. Mas assim, é uma vitória importante, né? Que traz assim um período de trabalho com menos pressão, vamos dizer, né? Eu acredito nisso, e que ele possa, é difícil usar essa palavra, que ele possa pelo menos manter um padrão de jogo para o time, porque o time titular eu acho que vai variar, vai depender da recuperação de Arrascaeta, vai depender de várias coisas. Eu, nessa escalação toda, só senti falta do Everton Ribeiro, foi o que eu falei no programa ontem, no finalzinho. Né? Eu gosto do garoto, é bom jogador, mas já que você está com uma linha de 5, já que você está com um Alan de primeiro volante, por que não começar com o Everton Ribeiro? E quando ele entra no jogo, flui melhor. A coisa acontece melhor para o Flamengo. E já que ele não tem o Arrascaeta. O Pascoal se assustou aqui quando o Zinho falou que o Sampaoli vai trocar olha a minha cara de espanto. Olha a minha cara de espanto quando o Zinho falou... Fala assim, fala de novo, que o São Paulo não vai botar o mesmo time para jogar? Não, vai mudar. Eu não sei. Eu tenho, assim, a minha opinião, eu não tenho bolinha de cristal, mas eu acredito que ele não vai repetir o mesmo time. Não repetiu até aqui, não vai ser agora, né? O que eu quero saber é se o Gabriel vai ter que brigar por essa... Então, ele vai brigar por essa vaga, de fato? Não, eu acho que ali foi um discurso até inteligente. Ele falou, acabou de jogar o Pedro, então é o seguinte, o Gabigol agora ficou de fora, vai lutar aqui por um lugar. Mas, que Gabigol é esse? Aquele que é ídolo, aquele que é de jogo decisivo, etc. E que, na verdade,
funciona mais no esquema. Acho que ele mudou exatamente por ser, e ele explica ali, o Botafogo, linha de 5, e achou, cabia o Pedro, jogo de cruzamentos, mais para o Pedro. Mas, a princípio, o Gabigol é o titular dele e acho que volta na próxima partida. É muito legal o que acontece, eu estou gostando com o Fabrício Bruno, hein? O cara era esculhambado pela torcida, agora pediram para ele renovar, ele falou, não, espera aí, que... Não, mais 2 anos aqui para você. Amanhã espera a gente aí. pode falar bastante dessas aí, não quero agora não. Tem bastante contrato vencendo. Mas então, a roda gigante, né? Roda gigante. Guarda para amanhã a renovação, que eu quero saber se o Gabigol vai brigar por vaga no time ou se era blefe. O próximo jogo? Blefe. Já, o próximo? Eu tenho uma certa dúvida como é que vai ser o comportamento do Flamengo depois de 10 dias treinando. Isso para mim gera dúvida. Porque às vezes que o time ficou ali, não funcionou bem. Já no próximo, joga o Gabigol. Coloca a tela, então, do Flamengo com e sem o Gabriel, porque parece que o Gabriel tem um espaço garantido e, de fato, tem por tudo que já fez, né? É artilheiro, é campeão de Libertadores, a gente já viu mudar de função no campo para se acomodar ao Pedro. Eu recebi um texto hoje do Platinado Rubro Negro, ele estava revoltado com essa história de tirar o Gabriel do time, tá? Dizendo vendo? Que essa diretoria tá usando a cortina de fumaça. Mas olha aí, ó, tô pegando o recorte com o Sampaoli, tá? Para fazer justiça. Se a gente for pegar o retrospecto, o Gabriel tá na história do Flamengo. Com o Gabriel foram 27 jogos, sem ele só 8. E o aproveitamento ele é muito parecido, né? 65,4, 66,7. Mas o que mais me chama a atenção é a média de gols por jogo. Ela não se modifica com ou sem o Gabriel. Por quê? A que se deve isso? Primeiro que ele erra muito nas finalizações. Segundo que ele é artilheiro tanto quanto o Pedro, que eu acho que tem mais gols na temporada do que ele, não? Erra mesmo. Então se ele não tá lá... E ainda tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique faz gol também. Pois é. Então a média continua boa, porque o time tem essa média mesmo. Enfim, o Gabigol, acho que tem 1 ou 2, 3, 4, sei lá, mais até do que o próprio Gabigol. Então não é por isso. Ele não é aquele artilheiro único que faz 50% dos gols do time. Não é ele. Não é. Como não é o Pedro, é porque muita gente faz. O que falta ali é jogo coletivo, mas tem muita individualidade para resolver os problemas do Flamengo. O que no Corinthians não tem. Sabe, vai falar assim, olha o que faz aqui. Qual a reclamação que se faz do Sampaoli? Ele não consegue fazer esse time jogar, não sei o quê. É a mesma coisa, o Luxemburgo não consegue fazer. Só que olha o Flamengo que o cara tem na mão e olha o Corinthians que o Lucha tem. Mas enfim, lógico que para mim foi para tapar. Eu não sou fãzaço, não é assim, não tem que ter o Gabigol por causa da história dele, não. É que eu acredito que pelo jogo que o Sampaoli gosta, ficou muito claro que é mais com o Gabigol, com essa saída, do que o cara fixo lá como o Pedro, que é um jogadorzaço, atuaria em qualquer outra equipe. Pelo esquema que o Sampaoli gosta, aí o Zinho vai perguntar, que esquema é esse que eu ainda não vi? Parece já vimos vários, de fato. Ele vai me cobrar o esquema. É perigoso eu falar isso e o Zinho falar... Não fala esquema, fala maneira de jogar. A maneira dele, parece que ele prefere realmente o Gabigol e tal. Mas não assim, quem te mandou mensagem aí, nossa, indignado. Não é isso não, pode ter o dia que seja do Pedro como era. Só tem uma coisinha. Como foi contra o Botafogo. Pastor? Na hora da decisão, quem faz gol é o Gabigol. Isso é verdade. Então. Isso é uma verdade. Na hora que vai ali, que é onde o filho chora e a mãe não vê, quem que decide? Já decidiu Libertadores, fez gol em todas as finais de Libertadores que o Flamengo participou, até quando perdeu para o Palmeiras, ele fez gol, e um bonito gol. E contra o Atlético Paranaense, tá lá Gabigol. Contra River Plate, tá lá Gabigol. Jogo importante, jogo decisivo, tá lá Gabigol. É o cara que aparece nessas horas. E aí é que ele faz a diferença. Eu sei que tem torcedor do Flamengo que vai dizer assim, puxa vida, mas ele joga muito mais que o Pedro. O Pedro não joga tanto quanto ele. Quando eles jogavam juntos, era uma situação. Agora, a escolha do treinador é por um deles. E recai sobre o Gabigol. Eu sou fã número 1 do Pedro. Não tem cara que acha o Pedro mais jogador do que eu. Sempre falei que o Pedro é um monstro de centroavante. De fato. E se ele jogasse, assim, se ele tivesse ido para o Palmeiras, naquela proposta de 100 milhões que a presidente do Palmeiras, a Leila, fez para o presidente do Flamengo,
ele seria um destaque do time do Palmeiras. E talvez estivesse fazendo gols em decisões. E Pedro é do Ele Flamengo. não jogou né? também Que essas aí decisões. também é um outro né? modelo de No ano jogo, passado, né? ele fez, Ozinho, pode ter sido uma maneira de ganhar o grupo, essa declaração e o Gabriel no banco? Porque o que se cobrava muito dele é que muita gente rodava, ninguém tinha lugar cativo e o Gabriel era esse cara, né? Que saía muito pouco. Pode ter sido uma estratégia do Sampaoli? Eu era um desses que cobrava. O Gabriel é intocável, eu usei até essa palavra. Exatamente. Então ele me surpreendeu Concordo. que vai, assim, até o meu reconhecimento. Porque eu Sim, tá achava certo. que ele mexia em todo mundo e menos no Gabigol. E ele mexeu no jogo, se bobear, mais duro, mais difícil desses últimos do Flamengo, porque era contra o líder. Na casa do líder e ele pressionado. Ele tira o grande ídolo, já não tem uma Arrascaeta. Não, o cara foi corajoso. Isso aí eu não posso, de maneira nenhuma, não reconhecer. Foi corajoso, colocou o Pedro. Agora, claro, ele tem o Pedro, né? Ele não tá tirando o Gabigol pra botar qualquer um, tá botando o Pedro. Exato. Que Tem é o um Bruno baita de um Henrique que tá jogador. sobrando. O meu amigo que é amigo do Pascoal também, o Vadinho da Tupi, ele botou o joelho no chão, ele fez caminhada, ele foi na Novena, igreja. ele fez novena pra levar que o Pedro e não fosse conseguiu. pro Palmeiras. Não, acendeu vela. Doido Ele falou pra pra mim, ele ir, mas acendeu não vela. foi. E o Flamengo não é bobo, o Flamengo não liberou, porque sabe que tem um cara que é artilheiro, que foi aí um dos melhores da Libertadores passada. Enfim, o Sampaoli, com essa atitude, é claro que isso repercute no elenco. Peraí, o cara não tem essa coisa não, até o Gabigol ele tirou. Né? O Gabigol que é tira o Everton Ribeiro toda hora. O Everton Ribeiro nem é titular mais do time, Felipe Luiz, então com ele não tem isso. Isso é bom, é firmeza do cara. Boa. Personalidade e liderança, pelo menos para mexer no time. Pessoal, e tá aqui, ó, a situação do Fabrício Bruno, tá? Que muita gente tá perguntando, só informação lá no GE, o Mauro até comentou por alto ali. Vamos lá, Fabrício Bruno recusa a primeira oferta do Flamengo para renovação de contrato. Oferta foi por mais 2 anos de vínculo. A expectativa de uma nova rodada de negociação. O que acontece, gente? O Fabrício Bruno, ele foi um jogador que chegou ao Flamengo com uma expectativa baixa. Então, naturalmente, por ele chegar ao Flamengo com a expectativa baixa, quando o Flamengo contratou ele, ele não tem um alto salário. Assim como outros jogadores do elenco. Como, por exemplo, jogadores do banco do Flamengo, que sequer entram, a maioria, ganham mais do que o Fabrício Bruno. Zagueiros que são reservas ganham mais que Fabrício Bruno. Então, pelo bom desempenho que ele vem tendo, né, por ele se tornar ali, bem ou mal, um cara que pós-derrota bota a cara, fala, joga bem, corre pra caramba, como ele falou lá na entrevista, o Flamengo quer valorizar o jogador, quer aumentar o salário. O contrato do Fabrício vai até o final do ano de 2025. Então essa história de que o Fabrício Bruno vai embora do Flamengo... Não, calma. O contrato dele é até o final de 2025. Só que o Flamengo já quer se antecipar, já quer renovar o contrato dele para dar uma valorização salarial pro atleta, porque o salário dele em relação aos outros é muito discrepante. Ele ganha bem menos, tá? Então eles querem mudar de certa forma isso aí. Falando sobre a situação do Gabigol, gente, que eles abordaram aí, Gabigol na reserva, cara, vai ter que aceitar ser banco. E ó, ele corre seríssimo risco de ser banco na final da Copa do Brasil, porque o Pedro vem jogando bem mais do que ele. E uma outra situação é essa dos ingressos aí, que a gente já falou que é um completo absurdo, já esgotou tudo que é ingresso, só tem, o pessoal vai ao setor norte, só tem ingresso Maracanã mais, que é R$ 4.500, tem Oeste também, que é caríssimo, não tem jeito, não vai ter volta, parece que o Procon aí acionou o Flamengo, pedindo explicações em 72 horas, mas não vai ter jeito, tá? Não vai ter jeito, infelizmente vai ser o valor desses ingressos aí, infelizmente. E o torcedor rubro-negro visitante vai ter que pagar 700 quando for em São Paulo. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe seu like, tamo junto, saudações rubro-negras.